A paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Andressa. E hoje nós temos a presença da nossa pastora Amélia. Paz, pastora, tudo bem? Paz, meninas, tudo bem, graças a Deus. Pastora, você é a pastora da Cristo Vive há quantos anos? Eu sou pastora da Cristo Vive há 11 anos. Vim para cá em outubro de 2012. Então, agora em outubro está completando 11 anos que nós viemos para cá. Eu, meu esposo e meu filho. Eu sou esposa do pastor Cláudio, meu amado, e mãe do Silas. Tem 19 anos. Meu presente. Que não está no Brasil. Que não está aqui. A Silas está assistindo sua mãe aqui, ó. Deve ser difícil, né? Ficar com o filho fora, bate aquela saudade. Fácil não é, né? Porque quando surgem os problemas, né? Porque volte e meia ele, mãe, né? Tá acontecendo isso, aquilo, e aí a gente fica assim, de mãos atadas, né? Você só pode falar, ó, né? Você só pode instruir, Só pode né? instruir, né? E orar, né? Crer que Deus está no controle, realmente está, né? É verdade. A gente só sente paz porque Deus já tinha falado, né? Que Ele iria, que Ele estava levando, que tinha um propósito na vida dele. Então, eu creio que Deus tem cuidado e isso a gente fica mais tranquilo, né? Mas assim, não é fácil. Né? É aquela questão de confiar em Deus, né? Isso, É aquela questão de confiar. E a pastora hoje, aqui na Cristo Vive, a pastora atua em que área? Na Cristo Vive, eu estou junto com o meu esposo, né? A gente está liderando o Ministério de Casais. E também eu trabalho junto com a pastora Edna, né? Eu na área da cura e ela na área de libertação. Então, a gente atende as pessoas juntas, né? Que foi algo que Deus colocou no nosso coração. Né? Como é que funciona esses atendimentos com a pastora? Como é que é, tipo, passar por isso com a pastora? Assim, se a pastora puder dar alguns detalhes de como que é, né? Se alguém quiser procurar a pastora também através desse vídeo, né? Se você quiser contar um pouquinho como é que funciona. Assim, normalmente, assim, um vai falando para o outro, né? A pastora Edna pode te ajudar, né, na área de libertação, porque todo mundo sabe que, assim, pelo menos aqui, né, que ela é da área de libertação, né? Sim. E aí, como eu tô junto com ela, então, muitas vezes, assim, a gente acaba atendendo junto, assim, por causa disso. Ou, às vezes, né, alguém me procura, né? Alguém fala também, né, que eu atendo nessa área, e aí eu chamo a pastora Edna e a gente atende junto. Tá sempre ligado, Tá então, uma área tá a outra? Isso, porque a gente viu, assim, que um tá assim, é um completar, né? Porque, assim, antes a gente atuava de maneira independente, né? Então, quando eu cheguei, em 2012, eu comecei a atuar sozinha, né? Então, eu atendia tudo, mas, assim, a gente percebia, assim, tanto ela quanto eu, que ficava, assim, faltando algo. Porque, assim, a pessoa caminhava um tempo, aí, depois de um tempo, voltava a estaca zero, no caso, né? Dificilmente, assim, a pessoa deslanchava, né? E aí, quando a gente começou a atender, acho que em 2017, para cá, né? A gente percebeu que havia, assim, uma melhora muito grande e a pessoa, assim, deslanchava que depois não precisava mais pedir ajuda, sabe? Já estava como obreiro, como diácono, né? E já estava liderando célula. Então, a gente, assim, viu que funciona, né? Que funciona mesmo. E essa é uma área muito importante dentro das igrejas, né? Porque muitas pessoas vêm de fora machucado e às vezes não permanece, não ouve o evangelho verdadeiramente como ele tem que ser ouvido, né? Com o coração limpo, realmente curado para viver aquilo. E é uma área dentro da igreja que é necessária, ao meu ver, né? Creio eu. Ela é necessária, mas muitas pessoas, a gente percebe assim, que elas ficam resistindo, né? São resistentes, né? Tem problemas, assim, não sei se é por dificuldade mesmo, né? De se abrir, né?
Então ela fica assim, com a vida meio arrastando, sabe? E não progride, né? Não sai daquele ponto lá que volta e meia. Fica assim, com altos e baixos, né? E não compreende que Deus tem algo, né? Melhor para as nossas vidas. Pastora, e você falou que você trabalha na parte de cura, né? Uhum. Pessoas curadas curam as outras pessoas, Isso, né? E qual foi a parte, assim, que você falou assim, não, eu quero trabalhar nisso, ou você entendeu que Deus te chamou para trabalhar nessa área? É uma longa história, né? Eu preciso contar, assim, desde da infância, né? Um pouco, assim, resumidamente, né? Como que eu passei a minha infância, né? Foi assim, foi meio complicado. Por quê? Porque os meus pais, eles moravam em sítio, né? E aí, para eu poder estudar e ir para a escola, precisava ficar na cidade. E aí quem morava na cidade era meu avô, minha avó, minha tia, né? E aí, com 5 anos, eu saí de perto da minha mãe e fui morar junto com meu avô, minha avó, minha tia e a minha irmã mais velha. E isso foi dos 5 até eu entrar para a faculdade, né? Então, praticamente, pegou parte da infância, adolescência e a juventude. E aí, gera, assim, e pelo fato também de eu ser a do meio, né? A do meio sabe como que é, né? Sofre, assim, aqueles comparação, né? E preferência, né, dos pais, e aí você acaba assim crescendo com um sentimento de incapacidade, inferioridade, baixa autoestima, complexo de rejeição, uma mistura muito grande, né, de sentimentos. E eu lembro assim que a minha avó era cristã e ela levava eu e minha irmã na igreja. Então, desde os 2 aninhos, a gente tinha, né, o conhecimento da palavra. Mas aí, quando a minha avó faleceu, aí a gente acabou largando, né? Então, com 11 anos, eu parei de ir na igreja. Só que aí Deus foi tão bom que colocou uma amiga, né, para estar me ajudando. E ela sempre falava, Amélia, você é ovelha desgarrada, você precisa voltar para Jesus, né? E eu falei, cara, eu não queria curtir, né? Minha juventude, né? Mas, assim, aí com 17 anos, naquela busca, né, por um amor realmente, né, que eu não sentia, porque, assim, eu achava que ninguém me amava, né? Achava que ninguém me amava. E aí, quando eu descobri que existia alguém na face da terra que me amava de verdade, que era Jesus, aí eu falei sim, né? Então, eu me converti com 17 anos. E quando eu fui estudar em São José do Rio Preto, eu já estava convertida, né? Mas aí conheci os irmãos lá, a igreja, congregava, tudo. E assim... Passei, assim, muita dificuldade mesmo, por não ter quem me ajudasse nas minhas indagações, meus questionamentos, né? Aqueles porquê, né? Eu falei, Senhor, por quê? Né? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Aquele sentimento de inutilidade, né? Que eu achava que eu não servia para nada, né? Parecia que tudo que eu fazia dava errado, né? Ô, pastora, e essa onda de sentimentos que a pastora disse que sentiu, você acha que foi falta de conviver com os seus pais? Ou já vinha muito antes, mesmo você convivendo com eles? Foi falta de conviver, né? Porque não sentia o amor, né? Eu achava que a minha mãe não gostava de mim, né? E até teve uma época que eu cheguei, depois de convertida, né? Eu cheguei a sentar com ela, falei, mãe, né? Queria saber se a mãe gosta de mim, né? Aí ela falou assim, claro que eu gosto, né? Porque a minha mãe, o que acontece? Ela
ela por essa separação, ela também sentiu, né, que tinha como se ela tivesse perdido as filhas, né? E porque depois de mim tem uma outra irmã e mais um irmão, né? E eles nunca saíram de perto dela, né? Só você. Só eu e a minha outra irmã. Nós somos em 4. E ela achou que ela tinha, sabe, aquela sensação de como se ela tivesse perdido, né? E aí eu lembro que a gente, assim, como se tivesse reconciliado, né? Eu e ela, assim. E aí foi melhorando essa relação, né? Pelo convívio que eu tive com eles depois que eu voltei. Fiquei um tempo com eles, né? Com meu pai e com minha mãe. E aí... Mas mesmo assim, né? Pelo fato de não ter, assim, Aquele vínculo? Não, pelo fato de não ter alguém para eu contar aquilo que estava acontecendo comigo, sabe? É justamente aquilo que a gente oferece aqui, né, nesses atendimentos, que é um apoio, um ouvido que te ouça e que não te condene, sabe assim? Hoje, então, que não você te julgue. você faz aquilo que te faltou um dia. Isso, exatamente. Exatamente. Realmente aquela frase, a gente só consegue curar realmente quando a gente é curado. E a pastora viveu essa ferida, né? Essa experiência. E aí onde a pastora tem propriedade para curar outras pessoas também, né? Uhum. Mas assim, mesmo assim, né? Eu resisti muito, né? A Deus, né? Para aceitar esse chamado. Porque quando a gente tem muitas feridas, mesmo que Deus já venha operando cura na sua vida, é como se você não quisesse mexer, sabe? Achando que você vai sofrer novamente. E é engano, né? Eu estava enganada. E eu lembro assim que uma cura muito grande que Deus operou na minha vida foi a cura da esterilidade, né? Porque eu não podia ser mãe, né? Eu já estava com 10, 11 anos de casado e nada de engravidar. Tinha milhões de problemas, né? Descobri que tinha endometriose, descobri que tinha prolactina alta, um monte de problemas. E aí eu chorava, né? Eu chorava. Nós fizemos até fertilização in vitro em Ribeirão e nada, né? E aí quando... eu lembro que eu ia para aqueles... a gente estava lá na Fonte da Vida, né? Na época. Tinha aqueles encontros de crescimento emocional, né? E eu sempre ia, né? Aí teve um encontro de crescimento emocional em Ribeirão, né? E eu fui, e lá o Espírito Santo revelou que existia no meu coração um sentimento de abandono de mãe. Por quê? Por causa dessa separação que havia tido na minha infância, né? E aquele sentimento ficou no meu coração. Só que eu não sabia, né? Aí naquele encontro, naquela tarde, foi uma tarde só, Deus trouxe essa revelação e eu fui curada desse sentimento. Aí logo em seguida eu engravidei. Então eu vi assim que muitos problemas até físicos, né, doenças, elas são causadas por problemas emocionais, né? Feridas na alma que às vezes você nem sabe, né? Você não sabe por quê. E eu sei que quando eu engravidei, né, a igreja vivia assim, um período assim como se tivesse dado aquele boom, né? Enchia a igreja. Aí todo mundo, eu quero ver, né? Esse bebê, né? Silas é o filho da promessa, né? Aí todo mundo queria ver, né? E assim, foi uma gravidez bem complicada, né? Eu passei 4 meses de repouso, aí ele nasceu prematuro, ficou na UTI, ele nem gosta que eu fale disso, né? Mas assim, ele é um vencedor, né? Hoje a gente vê, sabe, tá com 19 anos, a gente vê tudo que Deus fez na vida dele, né? As curas que Deus fez na vida dele.
E Deus fala que ele tem um propósito, né, na vida dele. Então, ele realmente é um presente, né? Então, e esse é um dos motivos, né, que me fez também, Deus ele vai assim, paulatinamente, né, ele vai trabalhando no seu coração, quando ele tem um propósito para te usar, né, ele vai falando, né, e eu falo, não, Deus, eu não quero, né? Pastora, mas você trabalha com a cura, né, na alma. Mas deve ser muito difícil, porque é onde a gente não consegue enxergar aonde dói. Pode doer na vida financeira, na vida amorosa, na vida profissional. É uma coisa que você não consegue ver. Então deve ser muito difícil trabalhar isso para que a pessoa possa expor isso para a pastora. Ou assim, o Espírito Santo já te orienta o que você precisa fazer com cada pessoa. Então, aí que aconteceu, eu preciso continuar, né, o que eu estava contando, como que Deus foi me tocando, né? Aí, até que chegou um momento que eu falei, tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu trabalhe nessa área, então amém. Aí Deus me deu uma palavra, ele falou que ele estaria dando um dom, né, de conhecer o coração humano, e que todas as vezes, né, que eu colocasse a mão em alguém, ele estaria curando e estaria libertando. E que ele tinha trabalhado na minha vida e ele queria simplesmente assim, deixa eu te usar, né? Então, o que acontece? Eu comecei a perceber que, às vezes, assim, era coisa simples, tipo, às vezes tinha um momento de oração, né, na igreja. Isso aconteceu, acho que na época da fonte. Aí eu ia orar com alguém, né, com uma irmã. Eu lembro que era uma irmã que eu fui orar. E aí Deus, como se Deus tivesse assim, mostrado para mim o que estava dentro do coração dela. E aí eu comecei a falar em oração. Falei assim, ai, Senhor, tal. Aí quando eu terminei de orar, ela falou assim, mas é isso que está acontecendo comigo, né? E aí eu comecei a perceber que Deus, ele abria, como se ele abrisse o coração da pessoa, sabe? Para mim. Falou, é isso que está acontecendo na vida dela. Então, é dessa forma que acontece. Assim, tanto eu quanto a pastora Edna, a gente não traz nem, assim, não tem nenhum manual, sabe, assim, de como que a gente vai atender aquele a pessoa. roteiro, Não. aquele protocolo. Simplesmente, assim, é algo sobrenatural mesmo, assim. À medida que a pessoa vai falando, né? Eu lembro, assim, que acho que uma das primeiras que eu atendi, eu olhava assim para a pessoa falando, e falei, Senhor, e agora? Aí vinha aquele ponto de interrogação, sabe, na minha frente, assim. Falei, o que eu vou falar, Senhor? Né? Aí, à medida que a pessoa ia falando, depois disso, né, que eu perguntava, ele ia falando. Ele ia falar assim, é isso. Você vai falar isso para a pessoa. Né? Aí eu começava, aí a hora que ela terminava de falar, eu falava assim, olha, está acontecendo assim, não é? Aí ela falou, é isso mesmo. Aí depois ele dava também, junto com esse discernimento, né, do que estava acontecendo com a pessoa, ele também dá a sabedoria para eu falar o que ela tem que fazer. Né? Então é algo assim, é uma dependência do Espírito Santo plena. Né? É uma coisa assim que não tem explicação, sabe? Não tem explicação. Pastora, e segundo esse dom que Deus deu para a pastora, e a pastora exercer ele, né, aceitar e viver, o que isso trouxe para a pastora espiritualmente? Assim, porque a gente tem batalhas que a gente trava no mundo espiritual, né, contra o bem e contra o mal. Sim. E a pastora, como é que lida com isso? A pastora teve alguma retaliação, algo do tipo, por viver aquilo que o Senhor determinou mesmo? Retaliação a gente tem direto, né? Então eu tenho que, assim, praticamente viver em consagração, né? Quando tem atendimento, normalmente eu consagro, né? Faço um jejum parcial, pelo menos até a hora do almoço, e especificamente para poder atender. Por quê? Muitas e muitas vezes já aconteceu, né? Não vem, às vezes, assim, não vinha sobre mim, sabe, o contra-ataque. Vinha sobre o meu marido, vinha sobre o meu filho, sabe? Tipo assim, do Silas ficar com febre alta,
de eu não poder vir para o culto. Meu marido mesmo, de repente, deu uma dor de dente que não tinha como, sabe? Ele não vem no culto. Aí vem esses contra-ataques. Então, aí mexe muito, né? Porque não é contra mim, mas só que é parte de mim, né? E aí dá aquela balançada, tipo assim, e agora, né? Tipo, o diabo sopra assim, você vai desistir, né? Olha aí o que está acontecendo. Mas eu falei, não, Senhor, não vou desistir, né? E é uma luta, mas assim, a gente tem que, a palavra fala, resistir ao diabo, ele fugirá de você. Então, quanto mais eu vou, porque assim, o inimigo é assim, se você recua, ele vem. Se você vai, ele tem que ir para trás, né? Então, não tem meio termo, né? Você não pode ficar neutra. Uhum. Ou você está indo ou você está recuando, né? Então, E a gente está em constante batalha. A gente está em constante batalha. E, assim, você ter esse discernimento de que é uma guerra no mundo espiritual, né? Isso já assim, já ajuda muito, né? Você ter... Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes vem uma luta, já acontece comigo, né? Tipo assim, às vezes vem, assim, um probleminha, só que na hora eu não, sabe, não dá aquele start, né? Aquele start, é guerra. Né? Aí, quando eu falo, não, isso é batalha, né? Aí eu oro, né? E aí a gente já vê o resultado, né? Mas, assim, é uma constante batalha. Mas a gente tem consciência disso. Porque você está tratando com almas, né? Com vidas, libertando para que elas sejam curadas, Curando né? aquilo que exatamente o inimigo plantou, né? Fez na vida das pessoas. Isso tem um peso espiritual muito grande. E como é que a pastora começou a viver tudo isso, esses atendimentos? Foi aqui na Cristo Vive ou foi em outra igreja? Não, eu comecei em outro ministério, né? Era a Missão Apoio, né? Que a gente estava. Que depois da Fonte da Vida a gente foi para a Missão Apoio. Quando eu disse o sim para o Senhor em 2011, foi em julho de 2011, né? Que Deus me deu essa palavra, né? Que Ele estaria me usando, tudo. E eu lembro que a pessoa nem pediu para mim. Só que Deus falou assim para ela, você vai lá na casa dessa pessoa hoje. Aí eu falei, mas como que eu vou lá sem ela pedir para mim, né? Porque eu sabia de tudo que estava acontecendo, né? E aí Deus falou, você vai. Se acontecer alguma coisa, se você não for, se acontecer alguma coisa com ela, a culpa é sua. Aí eu liguei, né? Falei, eu preciso ir na sua casa, né? Conversar com você. Aí ela já ficou toda, né? Preocupada. Aí eu fui. E aí eu fui falando que Deus tinha me mandado lá e que ela, assim, ela podia abrir o coração dela, que eu estava dando meu ombro para ela, né? E aí ela começou a falar, né, do que estava acontecendo. Eu já sabia alguma coisa, né, mas não sabia, assim, na profundidade, né? E aí eu lembro, assim, que eu também, dessa mesma forma que eu falei do ponto de equação, eu falei, Senhor, o que eu vou falar, né? Aí Deus começou a falar, é isso, né? E aí eu lembro que eu fiz a oração com ela, né? Normalmente, assim, sempre 95% praticamente está relacionado com falta de liberar perdão, né? Eu lembro que aí ela liberou perdão, né? Era alguma coisa relacionada com a mãe, né? E eu lembro que aí Deus começou, assim, um processo, mas foi bem complicado, né? Por causa de muito, assim, quando a pessoa deixa, assim, a ferida, ela sangrar demais, né? Aquilo gera, assim, algo, assim, um trauma tão grande que para a pessoa sair daquele estado, né? Você tem que estar, assim, eu fiquei 1 ano e meio, né, acompanhando, né? Então, assim, o processo do atendimento, ele não é só a pessoa vem, você conversa e fala, não. Era o tempo todo, mandar uma mensagem, tô assim,
Aí chorando, né? Aí às vezes eu tinha que, né, ser firme, né? Mas assim, tudo assim debaixo da direção do Senhor, né? Eu sei que aí eu fui vendo, né, o deslanchar, né, da vida dela. Então foi a primeira vez que eu vi realmente assim o fluir de Deus e como que Deus usa realmente à medida que você se dispõe, né, a ser um vaso nas mãos dele, ele faz a obra, né? Aí eu fui vendo assim que não sou eu, né? Mas é você ser um canal, né, para abençoar as vidas, né? Porque o que mais assim, eu creio que o que mais satisfaz a nossa vida não é você. Eu tenho entendido isso, né? Que não é você fazer algo para você, né? Em benefício próprio, mas é você entender que o propósito de Deus, a partir do momento que você está caminhando com Ele, né? É você ser bênção nas mãos dele para que vidas, né, possam ser curadas, vidas possam ser libertas, vidas possam ser restauradas e tenham assim pelo menos uma chance, né, de experimentar o melhor de Deus, né? Porque a pessoa vive numa pobreza, né? Eu falo uma pobreza, uma coisa assim tão como é que fala? Pequena, assim? escassa. Ela não tem noção, né, da grandiosidade daquilo que Deus tem reservado, sabe? Porque eu creio assim que Deus fala que nas regiões celestes, né, todas as bênçãos já estão nas regiões celestes, né? E Deus só está assim pronto para derramar nas nossas vidas. Só que assim, enquanto eu estou vivendo nesse estado, né, que eu não creio, eu não entrego, eu não me disponho, eu não me abro, eu não deixo Deus me curar, eu não deixo Deus trabalhar no meu coração, as bênçãos ficam retidas. Ô, pastora, e a maioria do seu atendimento é por falta de perdão? A maioria, sim. A maioria, sim. Tanto é que quando a pastora Edna ela pediu para eu estar junto com ela, por quê? Porque assim, havia assim, situações de que a libertação da parte dela não ia para frente, por quê? Porque a pessoa precisava liberar perdão, né? Por exemplo, a pessoa tem um ódio, porque assim, o sentimento de ódio, ele é um demônio que atua, né? A pessoa tem ira, tem raiva, né? E a pessoa fica escrava daquela situação, exatamente. né? E aí, enquanto ela não libera o perdão, Deus não pode fazer a obra na vida dela, né? Então, já teve situações que, a partir do momento que você libera o perdão, aí você tem a libertação. E quando verdadeiramente essa pessoa sabe que ela realmente liberou esse perdão? Porque assim, quando a pessoa está com mágoa, né, ela fica assim, remoendo aquilo, né? Então, por exemplo, se você, Andressa, tem uma mágoa de mim, né? Aí aquilo, né, é como se a minha pessoa, né, ficasse com você 24 horas. Então eu acordo com você, eu almoço com você, tomo café da tarde, janto com você e durmo com você, né? Você fica assim, escravo daquela pessoa, Você né? fica 24 horas pensando naquela mágoa, no que eu te fiz, né? E aí, sabe, você fica presa, né? E aí, assim, eu quero ilustrar aqui, né? Num atendimento que nós fizemos, né, com uma irmã, ela tinha assim uma mágoa profunda, mas profunda da mãe, né? Ela tinha sofrido muito nas mãos da mãe e ela estava assim num estado que a vida dela não rompia em nada. Ela estava tendo assim audição de vozes, estava pesadelo, não conseguia dormir, né? E aquilo assim, aquilo era algo que assim estava massacrando a vida dela, né? E aí ela nos procurou, né?
E aí nós começamos, eu lembro que o dia que, primeira vez que a gente atendeu, eu e a pastora Edna, a gente estava conversando lá naquela parte de lá, né? Ficamos, acho que das 6 da tarde até as 9 da noite. 3 horas ela falando, e voltava, e falava, e repetia. E então foi meio complicado, assim, né? E aí, só que aí depois, a gente teve que fazê-la parar um pouquinho, né? E aí eu entrei com a minha parte, que eu expliquei para ela o que era, o que ela precisava fazer, né? Para que a vida dela pudesse, assim, fluir, né? Normalmente eu pergunto, você quer ficar desse jeito? Ou você quer melhorar? Né? Aí a pessoa, lógico, pensa, não, eu quero melhorar, né? Aí eu explico, né, que é necessário liberar perdão. Aí na hora, né, a pessoa fala, mas eu não consigo, né? Não consigo, como é que eu vou fazer isso? Né? E aí eu tento explicar, né, que o perdão não é um sentimento. Você não precisa esperar sentir para poder perdoar. Né? Eu falo que o perdão é uma decisão. Né? Da mesma forma como eu escolho quem eu vou amar, né? Eu escolho quem eu vou perdoar. E o duro que é difícil você decidir perdoar aquela pessoa, porque às vezes ainda tá doendo, ainda né? fala mais alto. Você quer matar aquela pessoa, mas Aham. você tem que decidir a perdoar ela. Exatamente. Mas, É assim, difícil. Deus dá tanta graça, né? Eu creio que é a graça de Deus, né? O importante é, assim, você fazer a pessoa entender o que é esse liberar perdão, né? Quando ela entende o que é liberar perdão, né? Aí ela faz, né? É claro que tem todo eu creio que um mover de Deus, né? O Espírito Santo vai atuando, né? Mas, assim, o que aconteceu com ela? Né? No momento que ela estava liberando perdão, né? Deus me deu, na hora que acho que eu estava orando por ela, Deus me deu uma revelação do que era esse liberar perdão. Aí, daquele dia para frente, eu passo isso para frente, né? Que é o quê? No mundo espiritual, que o diabo faz? Né? Porque existe todo um mundo espiritual que a gente não está vendo, mas ele é real. Né? No mundo espiritual, quando né, eu, Amélia, né, guardo uma mágoa no meu coração, né, naquele momento que eu guardo a mágoa, né, de alguém, no mundo espiritual o diabo me coloca numa prisão e coloca a outra pessoa numa prisão também. Então, o que acontece? A vida da pessoa ela fica bloqueada. Porque a pessoa dentro, em todos os sentidos, ela não rompe financeiro, ela não rompe em relacionamentos, ela não rompe em tudo aquilo que ela quer alcançar, né, em Deus, ela não rompe. A vida dela fica bloqueada. Né? Porque Deus não tem como. Por isso que eu falei das bênçãos que ficam retidas, né, nas regiões celestes. E Deus não pode derramar as bênçãos, por quê? Porque a pessoa está com uma brecha na vida. Precisa acertar aquilo. Né? E aí, quando ela liberou o perdão, né, para a mãe dela, naquele momento que ela entendeu, ela falou, eu libero perdão. Né? Porque eu falo, simplesmente você vai falar, eu libero perdão, e fala o nome da pessoa. É só isso. As palavras dela têm muito poder, assim, nessa questão. Sim, a palavra tem poder. Né? Aí, o que aconteceu? Né? Depois que ela liberou o perdão, acho que não deu nem um mês. Acho que o irmão dela entrou em contato com ela e falou que a mãe queria encontrar com ela. Eles queriam se reunir como família. Então, ela foi para São Paulo, né? Reencontrou a mãe, né? E aí a mãe, depois disso, né, ela aceitou Jesus, né? E acho que o ano passado, o ano retrasado, Deus levou, né? Mas foi salva, né? Então a gente viu o quê? Que Deus operou ali salvação através daquela liberação de perdão e também o reatar a reconciliação, né?
do relacionamento que havia perdido, né? Um simples liberar perdão, né? Então, hoje, assim, eu uso essa ilustração, né, do que aconteceu com ela para as pessoas entenderem o que significa eu liberar perdão. Eu saio da prisão. E também a pessoa sai da prisão. A pessoa que eu tenho mágoa também sai da prisão, né? E aí Deus consegue fazer a obra, sabe? Tanto na minha vida, né, que eu estava com mágoa, liberei perdão, quanto na vida da outra pessoa, né? Até a gente, assim, né, já teve situações de até a pessoa estar magoada com Deus, sabe? E aí, não é que Deus está numa prisão, mas por causa dessa mágoa, a pessoa está numa prisão, né? Então, o fato dela falar, eu libero perdão para Deus, ela é liberta, né? E aí a vida rompe. Isso é real, porque essa questão mesmo de se liberar o perdão para Deus, eu já vivi isso. Tem um certo momento que eu estava vivendo na minha vida que eu culpava Deus por aquela situação. Uhum. E aí eu ficava batendo sempre na mesma tecla. Aquilo fazia mal pra mim, a minha vida espiritual não fluía, o meu relacionamento com o Senhor também não. E aquilo tava me afetando. E aí quando eu realmente decidi fazer, não, Deus não tem nada a ver com isso, eu libero perdão pra Deus, as coisas fluem, como se Deus tivesse alguma coisa a ver, né? Mas acontece mesmo. Acontece, né? Às vezes a pessoa precisa liberar perdão pra ela mesma, né? É uma coisa, assim, muito... eu falo que é sobrenatural mesmo, né? Aquilo que Deus mostra para nós, né? Do poder que há na palavra. Ele fala, eu libero perdão, né? Eu estou saindo da prisão e estou liberando a outra pessoa, né? Então, eu creio que o perdão, ele é a chave que vai abrir o cadeado daquela prisão, né? E muitas vezes a gente não quer, né? Tem gente que resiste, né, a não procurar ajuda. E aí fica vivendo naquele cativeiro eternamente, né? Pastora, aí diante de tudo isso que a pastora viveu, desses atendimentos, o que isso trouxe para a pastora como pessoa? Que a pastora tira de tudo isso? E que também queira passar para as outras pessoas, né? Porque o tema de hoje, né, é a questão do chamado em Deus. A pastora vive esse chamado na sua vida. E o que a pastora tirou disso e o que a pastora pode passar para outras pessoas que receberam o chamado de Deus, mas ainda não exercem, talvez por medo ou por não querer viver tudo isso? Eu creio que eu me tornei uma pessoa melhor, né? Por quê? Porque antes eu vivia uma vida no meu mundinho, olhava só para mim, né? E quando você olha só para você, você vê muitos problemas, né? Aí você se torna uma pessoa problemática. Quando eu passei a exercer o chamado, né? Eu falo assim que o chamado, né, é algo assim que você não vê cansaço, né? Você não vê tempo, né? Você não vê dificuldade, né? Você não vê assim barreiras, né? Porque eu já exerci ministérios que não era o meu chamado, né? Por exemplo, o Ministério Infantil, eu já estive no Ministério Infantil, mas assim, para mim era um peso, sabe? Era muito difícil. Não era meu chamado, né? E aí eu vejo a diferença, né? Que quando eu estou exercendo o meu chamado, que é esse da cura, né? Que é para o qual Deus me chamou, né? Eu vejo assim, eu tenho assim, uma alegria muito grande. Assim, eu e a pastora, a gente fala assim, não tem preço que pague, sabe? Você vê o agir de Deus na vida da pessoa, a pessoa saindo daquele estado, né, de prisão, de tristeza, de decepção, de frustração, e assim, sorrindo, né, falando, eu estou bem, eu estou caminhando, eu estou em tal ministério, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Sabe, é uma alegria, né? Você vê que Deus usou a sua vida, né? E realmente, assim, é Deus que faz, né? Nós simplesmente, a gente fala assim, né, que a gente fala assim, da nossa parte, né, é só 5%. 95% é a sua parte. Então, se a gente falar e a pessoa não fizer, não vai adiantar. Né, não vai adiantar, né? Então, a gente sempre assim, joga assim, a responsabilidade
para a pessoa. Porque vai depender o sucesso daquilo que Deus quer fazer na vida dela, vai depender dela mesma. Dela realmente assim, se dispor, né? A entregar, a fazer, a obedecer, né? A perdoar, né? E eu creio que eu melhorei muito, né? Como mãe, como esposa, né? Eu era muito assim, qualquer coisinha, né? Era motivo para, ai, não gostei, ai, tô chateada, ai, era cheio de, né? Nhen, né? Cheio de nhen, né? E aí, quando você começa a cuidar de vidas, o foco não é mais em cima de você. Então, você para de se olhar, né? Porque nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, somos cheios de falhas, né? E a gente está num processo. Eu falo que a gente está num processo, né? A cura, eu creio que ela é um processo. Que é para o resto da vida, enquanto a gente estiver aqui, né? Por quê? Porque todos os dias, ou volta e meia, a gente tem algo que nos chateia, né? Alguém faz alguma coisa que te fere, né? E você tem que estar o tempo todo, né? Perdoando, o tempo todo, né? Relevando, o tempo todo fazendo vista grossa, falando, não, Senhor, né? Deixa para lá, né? E, então, eu creio que é um processo. É o tempo todo, né? E eu quero, assim, ler aqui um trecho desse livro que eu gosto muito. Chama Sucesso Segundo Deus, né? Ele define o que é ter sucesso, né? Ter sucesso é viver um tipo de vida que faz um monte de gente viver melhor. Ter sucesso é ser usado pelo Deus Santo para ajudar os seres humanos a alcançar o alvo de Deus para a vida deles. Ter sucesso é se superar para ajudar outros a que, pela graça divina, também se superem. Caso você venha a ser rico, isso não será por si só sucesso. Sucesso será continuar procurando ganhar o máximo e economizar o máximo, a fim de dar o máximo aos que têm o mínimo. Então, eu acho que isso define assim, o que é você ter uma vida bem-sucedida, você ser feliz, né? É servir o outro. Né? E a gente está aqui para isso, né? E eu falo assim, a gente está à disposição, né? Muitas vezes a gente sofre porque a gente não sabe onde procurar ajuda, não é? Exatamente. E eu sofri muito, né? E hoje, assim, eu tenho muita alegria, né? De poder ajudar, de poder ver, assim, o trabalhar de Deus e saber que você fez parte, né? Mesmo que pouco, né? Na vida daquela pessoa. Aí a pessoa olha para você e fala muito obrigado, né? Muito obrigado. E eu creio que é muito gratificante. Saber que da sua dor aquilo virou um chamado de Deus também. Exatamente. Não que não doa, né? Mas que, assim, você perguntou para mim, né? Como que eu sei, né? Quando eu perdoei. Quando de fato eu perdoei. Quando você lembra do que aconteceu com você, ou você olha para a pessoa, mas aquilo não te dói mais, né? Não é que Deus vai te dar uma amnésia, você não vai lembrar, né? Você lembra, mas olha, aquilo mas é como se fosse um machucado, né? Como uma cicatriz qualquer machucadinho, corte que se faz na pele, né? Depois que sarou, fica a marquinha, né? Só que você olha e não dói mais, né? Ao passo que, se for uma ferida na alma que não está ainda exposta, que não foi colocada diante do Senhor, que Deus não derramou o bálsamo, né? Que você não liberou perdão, né? Ela vai estar ali, né? Sempre que você lembrar, vai doer, como se estivesse acontecendo naquela hora, né? Então, essa é a diferença, né? Que eu sei que eu realmente perdoei. Porque, assim, eu creio, né? Que eu falo que perdão é uma decisão. É um passo de fé, né? Então, eu falo, você vai fazer a sua oração, né? Você vai falar, eu libero perdão para fulano, né? Aí, o restante, quem vai fazer é Deus,
né? Eu explico. Porque tem um livro que, agora eu não lembro exatamente o nome do livro, mas lá ele fala o seguinte, que o nosso coração, né, ele é como uma forma. É como uma forma dessas que você põe o concreto para fazer algo, né, uma laje, sei lá. Né? Então, o nosso coração é como se fosse essa forma. Né? Então, quando eu me disponho disponho o meu coração, falo, Senhor, está aqui o meu coração, ele está vazio. Né? Eu não estou com o meu sentimento de perdão aqui, né, pleno, né, no meu coração. Né? Mas eu liberei perdão. Né? Aí eu coloquei que o meu coração nas mãos do Senhor, né? À medida que o tempo vai passando, depois que eu liberei perdão, né? Deus vai colocando o sentimento. Né? Então é algo assim que é um agir de Deus, né? Que Deus vai fazendo no nosso coração. E aí você vai vendo que sua vida começa a fluir, né? Aquelas barreiras, dificuldades que você tinha já não tem mais, né? E aí você praticamente esquece, né? Assim, né? Você lembra, aconteceu, né? Mas passou, né? E aí a gente tem, assim, no nosso atendimento também, não tem só a parte de você liberar perdão, né? Eu falo muito assim que a gente tem que assim cuidar da mente. Ou seja, dos pensamentos que vêm na nossa mente. Né? Vigiar, né? Isso. Por quê? Porque o diabo, o que ele faz? Né? Por exemplo, a pessoa ela liberou perdão, tá? Só que o diabo, como ele é 24 horas, ele não para. Né? O que ele faz? A hora que a pessoa está lá na casa dela, ele vai lá, joga um pensamento assim, lembra do fulano, né? Aí justamente aquela pessoa que ela liberou perdão. E aí a pessoa, se ela der lugar àquele pensamento, começa a voltar aquele sentimento de que eu não perdoei, começa a ficar de novo. Aquela dúvida. Isso, aí começa a vir tudo de novo, né? Então, eu ensino o quê? Você deve analisar. Né? Você tem que estar atento. A partir do momento que você está no nosso atendimento, você tem que estar ciente de que o diabo ele não vai parar. Ele vai querer que você volte ao estado que você estava. Né? Então, você tem que cuidar daquilo que vem na sua mente. Né? Então, eu falo assim, você avalia. Esse pensamento é meu? Não, eu não ia pensar isso de mim, né? Esse pensamento de quem é? É de Deus? Não. Se for algo ruim, não é de Deus. Então, esse pensamento de quem que é? É do diabo. Então, eu não vou deixar ele ficar. Porque o pensamento, eu falo que o pensamento é como um passarinho, né? Que ele está procurando um lugar para fazer ninho. Né? Ou seja, ele está procurando a sua mente para fazer um ninho. E botar os ovinhos, né? Porque assim, o passarinho, quando ele está procurando um lugar para fazer ninho, ele vai logo em seguida ele bota os ovinhos, aí depois nasce os passarinhos, aí depois vai de novo e bota ovo de novo. É um ciclo, né? Então, se eu não deixo o passarinho fazer ninho na minha cabeça, na minha mente, ele não vai. Então, aquele pensamento não vai ficar. Né? Então, assim, se eu cuidar daquilo que entra na minha mente, não vai afetar o meu coração, as minhas emoções. Né? Então, a gente vai estar sempre assim, sabe? É um trabalhar todos os dias. Né? Não é, a pastora Amélia me ajudou a liberar o perdão e acabou. Não. Você tem que trabalhar todos os dias. E eu acho que é o mais difícil, né? Não é o processo do perdão, é o pós, né? É o pós. É o pós, porque aí às vezes acontece alguma circunstância que parecido com aquilo que você viveu no passado e fala, aconteceu de novo. Aí vai aquele processo de novo. Ou às vezes a própria pessoa que fez algo para você, ela faz de novo.
Aí você tem que Aí trabalhar você tem que falar, "Meu liberar Deus." perdão de novo e tem que trabalhar, entendeu? É constante. 70 vezes 7. É. Então, para isso você tem que ter maturidade, né? Para entender que a gente tem que estar o tempo todo, né? Avaliando, analisando e tomando passos de fé, né? A gente tem que estar decidindo o tempo todo, né? Todos os minutos a gente tem que tomar uma decisão, né? Eu vou pegar esse livro. Não, o que eu vou fazer agora, né? Você tem que tomar decisões. Então, vamos tomar decisão ou decisões, né? Da maneira correta, né? Se Deus falou que eu tenho que ocupar a minha mente com pensamentos que são dele, né? Do alto, né? Então, eu tenho que cuidar. É verdade. Não é? Pastora, e você quer deixar algum recado para alguém que precisa e não tem essa vontade ou essa coragem de buscar ajuda? Porque provavelmente a falta de perdão pode gerar até a depressão, né? Que é o mal do século. E eu creio que a pastora já pegou um caso assim. A falta de perdão levar a pessoa à depressão. Já. Tem muitas pessoas que já atendi que já estavam depressivas, né? E aí eu falo assim para você, né? Que está numa dificuldade, mas não tem coragem, né? Sabe? Creia que Deus tem algo, né? Deus não te projetou, né? Para viver dessa maneira, mas Deus projetou para que nós vivêssemos a vida plena nele, né? O reino de Deus ele começa aqui, né? Que é gozo, é alegria, é paz, né? E então não fique nesse estado, né? Procure ajuda, né? Não é uma vergonha. Não. Né? Eu falo isso por causa daquilo que eu vivi. Eu tenho 58 anos, eu me converti com 17, eu tenho 41 anos de vida com Deus. Só que desses 41 anos, eu creio que eu estou vivendo o quê? De 2012 para cá, assim, anos melhores, né? Então, pensa, né? Eu passei 30 anos da minha vida capengando. Sabe? Com aquela coisa, achando que eu não era nada, né? Que eu não podia fazer nada, né? Que eu ia continuar, porque o diabo sempre vai estar soprando. Não, sua vida não vai dar em nada, não. Não vai adiantar, né? Não adianta você fazer isso. Para que você vai fazer isso? Faz não, né? E aí você vive aquela vida de derrota, né? Uhum. Então, sabe, busque ajuda, né? Falo para você que está ouvindo, né? É importante, né? A gente saber que Deus nos ama, acima de tudo Deus nos ama. Deus tem um amor pelas nossas vidas, sabe? Esse amor é que nos conquista a cada dia, né? Foi por causa desse amor que eu fui para o Senhor, já faz 41 anos por causa desse amor, né? E não tem, acho que algo melhor, né, do que nós vivermos esse amor e transmitirmos esse amor, né? E eu falo assim para você procurar ajuda, por quê? Porque através da sua vida, né, Deus vai abençoar outras vidas, né? Que eu creio que aquilo que é o nosso chamado normalmente é dentro daquilo que você passa, né? Então, aquilo que foi a minha dificuldade hoje, né, eu vejo que é para abençoar outras vidas. Eu creio que aquele versículo de Paulo que fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, é na fraqueza, é na minha fraqueza, né, que Deus se mostra forte. Por quê? Porque eu vejo que é na hora que eu estou ali, né, ouvindo a pessoa, e eu vejo que o que ela está passando, eu passei, né, e eu posso transmitir para ela: olha, você vai conseguir, né? Eu sei o que você está passando. Você vai conseguir, né? Que Deus realmente ele nos fortalece, né? Aquela música
da Sara Farias, né? Deixa eu te usar, eu acho que ela resume bem, né? O que é você obedecer ao chamado de Deus, né? Apesar né, do passado, apesar das feridas, apesar das desilusões, né? Eu te chamei, né? E ele fala, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E é exatamente isso, né? Que Deus sempre fala para mim, ó, eu quero que você vai. Né? Do seu marido, do seu filho, eu cuido. Da sua casa, eu cuido. Então, quanto mais eu sinto assim, quanto mais eu vou, mais Deus vai cuidando das minhas coisas que às vezes eu me preocupo, né? Mas Deus está cuidando. E é isso. Muito obrigada, pastora, pelo seu testemunho, né, por ter aceitado participar do podcast, por compartilhar um pouco da sua experiência, né, desses anos de vida, de caminhada com Deus, de ministério. Eu creio que a partir disso, muitas pessoas vão criar essa coragem, talvez que esteja passando por alguma dificuldade de procurar ajuda, e também aquelas que sabem que Deus chamou elas para viver certa história, por medo ou por vergonha não aceitam viver isso. E a pastora é um exemplo vivo de que viver realmente chamado de Deus é algo recompensador. E te agradeço muito, viu, por fazer parte desse ministério. Lindo, né? Que é cuidar de vidas e ser realmente um canal na vida das pessoas. Amém, eu agradeço, viu, a oportunidade. Né? Eu acho que é muito importante o trabalho de vocês, para que as pessoas realmente, assim, entendam, né, que existe sim caminhos, existem soluções, né, que não é nada tão impossível assim, né, que Deus ele torna tudo possível a partir do momento que a gente se dispõe, né. Então, parabéns pelo trabalho, né. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. E até a próxima. Tchau.